Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Química Orgânica. Então a gente abandona um pouco agora as funções que são oxigenadas, aldeído, cetona, éter, éster, fenol. E agora a gente começa a falar das funções nitrogenadas. E hoje nessa aula a gente vai falar daquelas que são as nitrogenadas mais importantes, que são as aminas e as amidas, tá? Depois a gente vai ter um outro momento para falar de outras funções nitrogenadas, como por exemplo os nitrocompostos, mas aqui é onde você tem que estar mais preocupado, tá? Então vamos lá, vamos começar falando das aminas. É uma função que apresenta nitrogênio. Como é que a gente fala de uma amina? Gente, a gente fala de uma amina assim, ó. Você vai analisar essa molécula que eu estou desenhando aqui para vocês, que é a molécula do NH3. Gente, a molécula do NH3 é o que nós chamamos de amônia. E ela tem um par de elétrons livres aqui. Aí eu vou desenhar uma amônia aqui para vocês, ó. A amônia vai ser o N ligado a um H, ligado a um H, ligado a um H e um par de elétrons livres aqui, numa geometria que nós conhecemos como geometria piramidal. E isso não é um composto orgânico, certo? A amônia é um composto inorgânico, tá? Tá, aí o que eu preciso? Eu preciso saber o seguinte, ó. Para eu transformar isso num composto orgânico, eu basicamente vou substituir cadeias carbônicas, ou hidrogênios, desculpa, por cadeias carbônicas. Então, eu tenho três opções, então. É bem simples. Então, ó, primeira opção, eu vou colocar aqui em cima, é substituir um dos hidrogênios por cadeias carbônicas. Aí você vai ter esse aqui, ó, o nitrogênio. Aí eu vou manter um H aqui, e trocar por uma cadeia carbônica, eu vou chamar de R. Aí eu vou colocar aqui um exemplo real aqui para você ao lado, ó. É o nitrogênio, seu par de elétrons, um H, e troca um dos R's por CH3, por exemplo. Certo? Isso é uma amina, tá? Agora deixa eu apagar essa retinha que eu fiz aqui e colocar ela mais direcionada para cá. Pronto, beleza? Aí nós temos uma segunda opção, gente. A segunda opção é trocar dois H's por cadeias carbônicas. Aí nós teríamos o seguinte, ó, é o nitrogênio, par de elétrons. Aí troca um por um R, troca outro H por um R' e mantém um H. Aí eu vou te dar um exemplo real. Nitrogênio. Aí aqui eu tenho CH3, aí aqui eu troco por dois carbonos, tá? E aqui deixo um hidrogênio. Gente, eu poderia trocar esses H's por 30 carbonos, 20 carbonos, tanto faz, gente. O que importa é trocar o H por cadeias carbônicas. E eu tenho uma última opção, e a última opção é você fazer isso aqui. É você pegar o nitrogênio, mantém o nitrogênio e troca tudo por cadeias carbônicas, ó. Então eu vou chamar aqui de R, somente R. Aqui eu vou chamar de R' e aqui eu vou chamar de R duas linhas, tá? E um exemplo real seria o N. Aí troca aqui por um carbono, ok? Aí aqui, como eu já tinha feito, troca por dois carbonos e aqui eu deixo o CH3, tudo bem? Beleza, aí eu posso fazer essas trocas como eu falei por quem eu quiser. Isso aqui, gente, já gera uma pergunta importante para as provas de vestibular, que é a seguinte. O primeiro caso é o que nós chamamos na química de uma amina primária. O segundo caso é o que nós chamamos na química de uma amina secundária. E o terceiro caso é o que nós chamamos de uma amina terciária. O que é uma amina primária? Quando você tira um H e coloca uma cadeia carbônica, tá? Ou se você preferir, eu prefiro assim, ó. O nitrogênio está ligado a somente um carbono, tá bom? Agora aqui o nitrogênio está ligado a dois carbonos, certo? Então isso é uma amina secundária. E aqui o nitrogênio está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então isso é uma amina terciária, isso já é bem importante. Tudo bem? Beleza, como é que a gente faz para dar nomes de aminas? Aí para dar nomes de aminas nós vamos ter que dividir. A gente vai usar uma regra para aminas primárias e outra regra para aminas secundárias e terciárias, tá? E a regra vai ser o seguinte. Vamos começar então com as aminas primárias, ó. Então já deixei escritinho aqui para vocês, ó. Gente, aminas primárias, ou você faz via radicais, já te explico, ou você dá o nome do HC correspondente mais amina. O que é HC? É hidrocarboneto, o nome do hidrocarboneto correspondente mais a palavra amina. Então vamos colocar exemplos, ó. Vou colocar uma amina bem simples. Nitrogênio, Aí aqui eu coloco CH3,
mantém um H e o par de elétrons livres, tá? Aí eu vou escrever de outro jeito, ó. O outro jeito seria H2, aí coloco o N, e aqui eu coloco o CH3. Está escrito do mesmo jeito. Então vamos lá, como é que você vai dar o nome dessa amina? Então você vai fazer o seguinte, ó. Que radical é esse aqui, gente? Esse é o radical que a gente chama de radical metil, certo? Então o nome dessa amina vai ser simplesmente metilamina. A gente fala de uma vez, geralmente fica metilamina, tudo bem? Beleza, aí, ou você poderia dar o seguinte nome, ó, o nome do hidrocarboneto correspondente. O hidrocarboneto correspondente a um carbono seria metano, ok? Aí você colocaria o nome desse composto aqui de metanoamina, tá? Então são duas possibilidades de nome para essas aminas aí, tá? Ou que é a mesma amina, né? Metilamina ou metanamina. Vamos colocar mais um exemplo só para vocês poderem ver. Então, esse aqui foi o primeiro exemplo. Agora, analise isso aqui. E se eu tivesse isso? Ó, vou colocar uma cadeia maior. Então, 2, 3 carbonos, coloco um quarto carbono. Aí aqui eu grudo um NH2. Então, conta comigo. 1, 2, 3, 4 carbonos. Gente, que radical seria esse? Esse seria o radical butil. Então, aqui seria butil amina, beleza? Ou, como é que seria o nome desse hidrocarboneto? Não seria butano? Então, você colocaria butano amina. Aí, atenção, por que eu coloquei esse que está aqui? Porque a amina, ó, ela está especificamente na posição número 1. Ela poderia estar em outra posição. Por exemplo, ó, eu poderia ter esse seguinte desenho aqui, ó. Então, vai lá, eu tenho 2, 3, 4 carbonos. Aí eu coloco aqui, ó, o NH2 aqui. Então, eu coloco o NH2 nessa posição. Então, ele está na posição diferente. Aí, muda os dois nomes. Vamos dar os dois nomes agora, de novo. Gente, que radical seria esse? Esse radical é aquele que a gente chama de sec-butil. Então, aqui a gente chama de sec-butil amina. Tudo bem? Ou então, você poderia fazer aquilo que eu falei, ó. Aqui está na posição 2, não tá? Aí você poderia chamar butano 2-amina, tá? Então, você poderia colocar o nome da seguinte maneira, ó. Butano. Aí na posição 2 tem uma amina. Tudo bem? Beleza, agora, gente, se a amina for secundária ou terciária, você tem apenas uma possibilidade. Essa apenas uma possibilidade é via radicais, tá? Então, vamos lá, vamos aos exemplos. Por exemplo, ó, olha só essa amina aqui, ó. N. Aí aqui eu coloco CH3. Aí aqui eu coloco CH2, CH3. E aqui eu coloco um H. Gente, que radical nós temos aqui? Esse é o radical etil. E esse é o radical metil. Então, você coloca em ordem alfabética, aí sem necessidade de numeração, aí você coloca etil, aí depois vem o metil, aí você coloca a palavra amina. Tudo bem? Etil, metil, amina, tá bom? Agora vamos colocar um exemplo de uma amina terciária. Então, eu coloco aqui o CH3, aqui eu coloco 3 carbonos pendurados, ok? E aqui eu coloco 2 carbonos pendurados. Aí eu coloco os Hs. Vai lá, esse nome aqui é um pouco mais complexo. E o par de elétrons que está aqui. Então vamos lá. Ó, aqui é o metil. Aqui é um radical que nós chamávamos de sec-propil. E aqui é o etil, certo? Então você coloca o nome desse composto aqui como etil. Ok? Aí depois você coloca metil. Aí depois você coloca sec-propil. E finalmente você coloca a palavra amina. Tá bom? Então passamos pela nomenclatura. Agora vamos ver um pouco de aplicação, tá? Então deixa eu passar umas telinhas aqui. Pronto, ó. Gente, nós temos aí uma caveirinha e um peixe morto, tá? O que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem a ver com o seguinte, tem um composto, uma amina bem importante, que nós conhecemos duas aminas, que nós conhecemos como cadaverina
e uma que chama putrescina. E ela está basicamente presente na decomposição de proteínas. Então, quando um animal morre, a proteína se decompõe e produz aminas com cheiro desagradável e intenso, que é a cadaverina, nome usual, tá? É a putrescina. Vamos colocar as suas cadeias. As cadeias são o seguinte, ó. Então, essas cadeias estão muito relacionadas a essa caveirinha que está aqui. E são esses dois compostos, ó. Você vai pegar aqui 2, 3, 4 carbonos e aqui 2, 3, 4 e 5 carbonos. Aí nessa aqui eu vou colocar pendurado aqui na pontinha um NH2 e pendurado aqui na pontinha um NH2. Conta comigo. Ó, se você contar, eu tenho aqui, ó, pintando 2, 3, 4 carbonos. E nessa aqui é bem parecido o composto, ó. Aí eu coloco um NH2 aqui na ponta e um NH2 aqui na ponta. Só que a diferença é que tem agora 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Tá, e outra diferença. Eu tenho uma amina nesse ponto aqui, ó. Eu tenho uma amina nesse ponto aqui e uma amina nesse ponto aqui. Isso é uma diamina. E aqui também é uma diamina. Como é que a gente faria para dar o nome desses compostos? Aí você vai colocar o seguinte, ó. Primeira possibilidade. Você coloca o nome do hidrocarboneto correspondente, tá? É o jeito mais fácil de dar esse nome. Então, aqui o hidrocarboneto correspondente seria butano, não seria? Beleza. Aí na posição 1 e na posição 4 tem amina. Então, butano 1,4 diamina. Ó, só contar. Posição 1, 2, 3, 4. Aqui é posição 1, 2, 3, 4, 5. Aí como é que seria o nome dessa segunda amina? Aí ela seria pentano, porque tem um carbono a mais. Aí coloca 1,5 de amina. Ok? Gente, existe um nome... Essa primeira do butano, ela tem um nome usual, certo? E ela é chamada de putrescina. Beleza? Então, essa aqui é chamada de putrescina. E essa que está aqui, ó, é que é chamada de cadaverina. Por isso que apareceu a imagem da caveirinha ali em cima, tá? Existe um nome que não é reconhecido pela IUPAC. Não é reconhecido pela IUPAC, mas eu vou te dar porque algumas provas podem trabalhar com ele para se referir ao composto, que é usar isso aqui, ó. Se troca a ordem, coloca assim, ó, na posição 1,4 tem um grupo amino. Então a gente chama de amino. Esse grupo NH2 aqui ele também pode ser chamado de amino, mas esse é um nome usual. Então 1,4 de amino butano, certo? E aqui você pode colocar como 1,5 de amino butano. Só que isso, mais uma vez, não é reconhecido pela IUPAC, tá? E o peixinho? O que tem a ver o peixe morto? Gente, cheiro de peixe não é um cheiro bom, é um cheiro desagradável, não é verdade? E o que a gente encontra no peixe que dá esse cheiro desagradável dele? São basicamente 3 aminas. São essas aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Você tem um N. Aí aqui tem CH3. Aí aqui tem H e tem H. E o par de elétrons aqui. Aí aqui você tem... Aí eu coloco CH3 para cá. CH3 para cá. E deixo o H aqui. E tem essa aqui também, ó, o nitrogênio. Aí eu coloco 3CH3. São 3 aminas e tem outras também, mas essas são as principais, que dão o cheiro característico do peixe, que é a metilamina, essa aqui que é a dimetilamina e essa aqui que é a trimetilamina. Então essas 3 aminas, elas que são responsáveis pelo cheiro do peixe. Metilamina, dimetilamina e trimetilamina, tá bom? Muito bem, gente, eu vou voltar aqui lá na tela inicial, onde a gente começou a falar, e eu vou destacar uma informação importante, eu vou colocar em caixa alta aqui, hein? Gente, quem são os ácidos da química orgânica que a gente estudou? Os ácidos carboxílicos, os fenóis são os principais, e tinha uma outra função que nós chamamos de ácidos sulfônicos. E aí você não pode esquecer, que as aminas, elas são as bases da química orgânica, tá?
aminas são básicas, não esquece disso, tá? Estou falando isso porque a gente vai pegar aqui e discutir justamente isso, ó, a basicidade das aminas, tá? Bom, a gente já tem uma aula que a gente estudou sobre os conceitos de Lewis para basicidade e para acidez. Por que as aminas são básicas? Isso vocês têm que saber. As aminas são básicas, ó, se você não pegou isso ainda, então você vai ter que saber agora. Porque elas são bases de Lewis. Ok? E o que são bases de Lewis? Porque elas são capazes de doar o par de elétrons. Que par de elétrons? O par de elétrons do nitrogênio. Então, por exemplo, ó, você tem aqui o nitrogênio, aqui tem o CH3, aí aqui tem o CH3 e aqui tem o H e tem um par de elétrons aqui, certo? Então, esse par de elétrons que está aqui, ó, ele pode ser doado para alguém. Aí você pode perguntar, mas por que isso deixa algo básico? Simples, gente, isso deixa algo básico porque eu posso doar para alguém positivo. E esse alguém positivo é principalmente o H+. Então, ó, você tem um meio aqui que ele está com H+, então ele é um meio ácido. Aí o par de elétrons do nitrogênio vai e captura esse H+ para ele. E quando esse H+ é capturado, ele vai ficar com essa estrutura aqui, ó, o N. Aí já existia o CH3, já existia o CH3 e o H. E aí esse hidrogênio gruda justamente aqui, ó, certo? Então o hidrogênio grudou no nitrogênio, então ele não está mais livre na forma de H+ no meio, e esse nitrogênio fica carregado positivamente. Por que o nitrogênio fica carregado positivamente? Justamente porque ele perde esse par de elétrons para capturar esse H. Quem perde elétrons fica carregado positivamente. Então, ó, o H+ que está aqui, ele deixou de ficar livre no meio. Então você deixou esse meio menos ácido e ficou esse meio mais básico, tá? Gente, eu acabei de falar para vocês sobre o peixe, não foi? O cheiro de peixe. Não sei se você já viu que aquela pessoa que mexe com peixe lá na peixaria, ele fica colocando limão na mão. Por que ele coloca limão na mão? Justamente porque o limão é ácido e as aminas são básicas, então eles conseguem reagir entre si e um consegue neutralizar o efeito do outro, tá? E como é que você escreveria essa reação? Do jeito que eu coloquei aqui, por exemplo, é uma reação. É só você tirar, por exemplo, ó, eu vou tirar aqui esse colchete aqui, aí você coloca isso na forma de uma reação, ó. Então, colocando isso na forma de uma reação, você coloca aqui uma setinha que vai, uma setinha que volta, porque isso aqui é um equilíbrio químico, ok? Vai e volta, mas pensando numa reação já está suficiente, tá? Então o limão ele é muito útil para isso. Tem algo que as provas cobram bastante de vocês, e eu vou colocar bem grandão também, tudo que é bem importante às vezes eu coloco aqui com letras bem grandes, para que você decore e você não esqueça, porque cai muito em prova de vestibular. Que é a ordem de basicidade. Então eu vou até colocar aqui, antes de colocar grandão, ó. Ordem de basicidade. Você já sabe que aminas são básicas. Beleza. Agora você tem que saber a ordem de basicidade delas, que é o seguinte, ó. Gente, a ordem é essa, ó. Amina secundária são mais básicas que as aminas primárias, que são mais básicas que as aminas terciárias, que são mais básicas do que aquelas aminas que são aromáticas. Então, as aminas que são aromáticas, elas são as menos básicas de todas, tá? Então, isso aqui, gente, tem que ser decorado e vocês têm que saber, tá? Em um outro momento, a gente dá uma explicação mais aprofundada do porquê disso. Por hora, isso mais para frente teremos a oportunidade, principalmente em reações orgânicas, de explicar para vocês o porquê disso. Antes de você saber o porquê, tenha isso decorado. 2,1,3 aromáticas. As aminas secundárias são mais básicas que as primárias, que são mais básicas que as terciárias. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui uma amina secundária, N, aí eu coloco R e H, par de elétrons. É mais básica do que uma primária, que é N, aí só R, aí coloca H e H. Que é mais básica que uma terciária, N, aí coloca R e o par de elétrons que está aqui, certo?
que é mais básica, uma aromática. O que é uma amina aromática? É um nitrogênio. Ó, aí você coloca aqui um anel aromático, ok? Aí coloca aqui um H e aqui um H. Gente, eu sei que a amina aromática, ó, você tem um nitrogênio ligado a um carbono, que ela seria então uma amina primária, né? Só que esse anel aromático que está aí faz com que as aminas sejam menos básicas, tenham mais dificuldade de doar esse par de elétrons, tá bom? Aí a gente coloca numa classificação à parte. De boa com as aminas, função importante, hein? Saber identificar e saber da basicidade. Agora, time final da nossa aula, é para a gente falar, deixa eu colocar aqui o título, é para a gente falar das amidas, ok? Então vamos lá. Coloca o título aqui, ó. Então a gente vai falar de amidas. Aqui é bem rapidinho, tá, gente? É bem mais rápido e mais prático falar de amidas do que falar de aminas, tá? Bom, eu gosto de mostrar as amidas da seguinte maneira. Ela também é uma função nitrogenada. Aí você vai pensar assim, ó. Vem comigo, pensa assim, ó. Eu tenho essa função orgânica que eu estou escrevendo aqui, que é C dupla O OH. Que função orgânica é essa? Isso é um ácido carboxílico. Aí, ó, presta atenção no que eu vou colocar aqui. Gente, isso que eu estou fazendo não é uma reação orgânica, tá? É só um mecanismo, uma estratégia para que você lembre do nome das amidas, tá? Do nome não, da identificação das amidas. Aí eu vou tirar esse OH do ácido carboxílico e vou trocar por um NH2. Então é simples assim, tira o OH e coloca o NH2, tá? Aí você vai ficar com essa estrutura, ó, C dupla O e aqui o NH2. Isso é uma amida. Então o que é uma amida? Presta muita atenção e saiba diferenciar das aminas. Eu tenho nitrogênio ligado ao carbono. Professor, mas isso também acontecia nas aminas. Sim, só que aqui é nitrogênio ligado ao carbono e o carbono tem dupla O. Não se esqueça disso. Amina, nitrogênio ligado a carbono. Amida, nitrogênio ligado a carbono e o carbono tem um dupla O, tá bom? Qualquer amida, você ainda vai poder fazer isso aqui, ó. Então, eu posso pegar, manter esse C aqui, dupla O, N. Aí você pode trocar por uma cadeia carbônica um dos Hs e manter o outro H. E você ainda vai poder pegar os dois Hs do NH2 e trocar por cadeias carbônicas, que eu vou chamar de R' e R2', tá? Isso aqui é o primeiro exemplo, tá? Essa aqui é uma amida que nós chamamos de não substituída. O que é uma amida não substituída? É aquela que eu não substitui nenhum dos Hs por cadeias carbônicas. Essa aqui é uma amida, aí a gente coloca como monossubstituída, porque eu substituí apenas um dos Hs, ó, por uma cadeia carbônica. E essa aqui é uma amida dissubstituída, porque eu substituí os dois Hs por cadeias carbônicas, ok? Então essa aqui é dissubstituída, ok? Então, gente, qual a parte mais importante para mim e para vocês também? É identificar a função nitrogênio ligado a carbono, carbono com duplo O. Nitrogênio ligado a carbono, carbono com duplo O. Amina, nitrogênio ligado a carbono somente, tá bom? Vamos aprender um pouquinho de nomenclatura e para amidas eu fico satisfeito com isso, já é suficiente, tá? Então, um pouquinho de nomenclatura. Então, acompanha comigo. Uma das amidas mais simples que nós temos é essa, ó. C dupla O. Aí aqui eu coloco NH2 e aqui tem um H, ok? Então vamos lá. Gente, para dar nome de uma amida é só você colocar o nome do hidrocarbureto correspondente mais a palavra amida. Então, ó, só tem um carbono que está aqui, certo? Então, ó, aí você vai colocar met, um carbono. Hidrocarbureto correspondente, metano, o que corresponde a um carbono, mais a palavra amida, tá? Então, vamos para mais um exemplo, ó. Se eu colocar aqui 2, 3, 4 carbonos, aí eu vou colocar aqui dupla, então aqui dupla O, e aqui NH2. Então tem 4 carbonos. Aí você vai colocar como butano de amida, tá? Vamos complicar um pouquinho. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos,
Aí aqui eu coloco dupla O, NH2. Aí eu vou colocar uma ramificação bem aqui, do tipo metil. Aí você vai ter que numerar, ó. Carbono número 1, 2, 3, 4. Aqui é o 5 e aqui é o 6. Então vai lá, dá o nome. Aí você vai colocar na posição 5, tem um metil. São 6 carbonos aí na cadeia principal. Então você coloca hexano, aí mais a palavra amida. Então 5 metil, 6 hexanoamida, tá bom? Então não tem muito segredo. Aí só vou para você dar o nome. Eu só vou fazer uma correção aqui, gente, ó. Eu coloquei butano de amida, né, no segundo composto. Esse dia aí não era para ter aparecido. Apaga. Então butano e eu vou fazer mais uma correção aqui, ó. Daqui a pouco eu faço a segunda correção. Então butano amida, certo? Aí fazendo a segunda correção. A segunda correção é que eu estou juntando aqui, ó, o vogal com vogal. Aí o PAC recomenda que a gente escreve assim, ó. Então vamos colocar assim, ó, metano. Aí você tira o O. Aí você coloca metanamida. Ok? E aqui você vai colocar como butanamida. Tira o O. E esse aqui eu vou colocar como 5 metil hexanamida. Então veja que eu tirei o O para todos eles, só para não juntar as consoantes, tá? É bom que fique escrito das duas maneiras para você ver como é que é a forma correta de se escrever, tá bom? Ó, não acabei, calma aí, já estou encerrando, um pouco de paciência. Olha só o que está rolando aqui. Eu posso ter uma amina, uma amida da seguinte maneira, ó. Qual é a diferença dessa? 2, 3, 4 carbono, certo? Aí aqui eu vou colocar dupla O, nitrogênio. Agora olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou colocando um CH3 aqui e aqui eu estou colocando um H. Gente, agora aqui é o seguinte, olha o que vai rolar. Apareceu um metil, só que ele apareceu aqui. Aqui onde? Grudado no N. Quando isso acontecer, eu devo indicar. E a gente indica assim, ó. Você começa assim, ó. Você começa colocando uma letra N maiúscula. Então, N maiúsculo. Aí escreve assim, ó. N-metil, tá? O que isso significa? Significa que no nitrogênio eu coloquei um metil. Aí depois você vai dar o nome conforme você aprendeu, que é esse pedaço que eu estou colocando em verde aqui, tá? Esse pedaço aqui, ó, que tem 4 carbonos. Então, N-metil, aí você continua normalmente como nós aprendemos. N-metil, butanamida. Certo? Tá, e se eu tivesse 2 metis? Aí seria 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Aí aqui eu coloco dupla O, aí nitrogênio, certo? Aí eu coloco CH3 aqui e aqui um CH3 aqui. Beleza? Então vai lá, que nem eu acabei de ensinar. Esse cara e esse cara. Aí para cada um que aparece você tem que colocar assim, gente, ó. N,N, tá? Tem que colocar assim. Aí coloca dimetil, aí butanamida, tá? Tá, e se eu tivesse assim, mais 2 exemplos e praticamente acabamos. 2, 3, 4, 5 carbonos. Aí aqui eu coloco dupla O, aí aqui eu coloco nitrogênio, certo? Bom, aí atenção, eu vou colocar um CH3 aqui, e aqui eu vou colocar um CH2, CH3 aqui. Não satisfeito, eu vou colocar um metil aqui e um metil aqui. Vamos devagar, gente, devagar. Primeiro essa parte. Isso é um metil, isso é um etil. Aí devagar você faz assim, ó. Esse cara vai se chamar de N-etil. Aí aqui eu vou colocar como N-metil. Então, um N para cada, hein? Aí você dá o nome do resto. Aí o nome do resto, ó, número a cadeia, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, N-etil, N-metil, aí coloca como 3,5, certo? Dimetil, 3,5 dimetil, aí são 6 carbonos,
hexanamida. Pronto, simples assim. Quer dizer, não tão simples assim, mas dá para fazer, não dá? De boa. Nomenclaturas de amidas não caem tanto. O que cai muito? Identificar a amida, tá? Então, por exemplo, para finalizar, eu não vou dar nome agora, tá? Eu só quero identificar. Coloca uma cadeia carbônica aqui. Então, coloca aqui uma cadeiazinha carbônica. Aí eu quero te mostrar uma coisa. Ó. Aí aqui, coloca mais uns carboninhos. Ó, eu vou colocar um nitrogênio aqui. Então, vai montando aí comigo e vai prestando atenção, já para ver se você identifica algumas coisas. Bom, aí aqui apresenta um dupla O. Aqui apresenta um NH2. E aqui eu vou colocar um duplo O. Gente, quais são as funções orgânicas que tem aí? Aí a gente acaba a aula com isso. Ó, aqui é uma amina. Por que isso aqui é uma amina? Porque você tem um nitrogênio ligado ao carbono somente. Já aqui é uma amida. Por quê? Porque você tem um nitrogênio ligado ao carbono e o carbono tem um duplo O. Só falta um H aqui para esse hidrogênio, tá? Para esse nitrogênio. Então, nitrogênio ligado ao carbono com duplo O, amida. Então, ó, aqui vai ser uma amina. Aqui vai ser uma amida, certo? E aqui, ó, é outra função. E essa função a gente chama de cetona, né? Por que você tem aí um acetona, carbonilo, carbono de um lado, carbono do outro. Tudo bem? Gente, aminas são básicas. Amidas, algumas são básicas, tem umas que conseguem ter algum efeito básico, tem algumas que têm efeito ácido, elas variam mais, você não precisa ficar preocupado com isso. Preocupe-se em saber quem são os ácidos da química orgânica, que são os fenóis, os ácidos carboxílicos, os ácidos sulfônicos, e as principais bases da química orgânica, que são quem? As aminas, 2, 1, 3 aromáticas, essa era a ordem. Tudo bem? Pessoal, mais uma aulinha feita, vamos estudar, muitos exercícios, grande abraço para todos vocês e até a próxima.